E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à mensagem de hoje. Olha, é um imenso prazer receber todos vocês aqui. Que Deus derrame uma semana de bênção sobre sua vida. E a mensagem de hoje é: agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nada e ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida. E eu gostaria de contar para vocês uma história que para mim ela revela algo muito poderoso. Porque quando Deus, Ele quer te usar, quando Deus, Ele quer fazer algo poderoso, sabe? Para poder tocar vidas, tocar pessoas, nações, lugares, nada, meu irmão, nada vai impedir o mover de Deus. E a história que eu quero te contar é de Jonas. Jonas, ele foi um homem que Deus, ele escolheu para poder, sabe, tocar na vida não só de algumas pessoas, mas de milhares de pessoas, praticamente de uma cidade inteira. Só que Jonas, por não compreender isso, por ter uma resistência de ir até Nínive e cumprir aquilo que Deus ele queria fazer na vida daquele povo, daquela cidade, Jonas ele foi resistente. E muitas das vezes nós também somos assim na nossa vida. Deus ele quer agir, Deus ele quer mover, Deus ele quer te usar e a gente, por vários motivos, a gente cria uma resistência, a gente tenta desviar do caminho. A verdade é essa. E Jonas nesse momento, ele, por não querer seguir aquilo que Deus tinha revelado para ele, que Deus tinha falado para ele, Jonas ele tinha que ir para um lado e ele resolve ir para o outro. Jonas ele tinha que fazer uma coisa e ele escolheu não fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Quantas pessoas estão deixando de fazer aquilo que Deus chamou para fazer? Só que deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Talvez você está falando assim: Ricardo, eu sou uma dessas pessoas. Eu sei que Deus me chamou, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho uma missão que Deus colocou no meu coração, mas tá difícil, eu não quero, eu tenho fugido, eu tô com medo. E com Jonas não foi diferente. Jonas ele não queria. Jonas ele estava, sabe, resistente àquilo que Deus queria fazer, porque ele não aceitava, ele não entendia. E mesmo Jonas, ele tentando ir para um outro lugar, não tem como impedir o mover de Deus, meu irmão. Não tem como, sabe, frustrar os planos de Deus, atrapalhar os planos de Deus. Jonas, ele entra no navio numa direção totalmente diferente e às vezes a gente, para não cumprir o nosso propósito, a nossa missão, a gente se afasta, a gente vai para um outro lugar, a gente deixa de fazer, mas Deus, ele continua ali movendo as peças. Deus, ele continua operando para que no momento certo aconteça aquilo que ele desenhou, aquilo que ele planejou na sua vida. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. É por isso que eu estou aqui para te falar: não fique adiando, não fique remediando, procrastinando, porque Deus vai tocar, Deus vai fazer. Deus, ele, aquilo que ele colocou, não tem como um homem frustrar os sonhos de Deus. Jonas, ele achou que podia fazer isso. Como? Vou pegar um barco, vou ir em outra direção, totalmente oposta de Nínive. Mas aí o que acontece? O mar ele fica turbulento, o mar ele fica tempestuoso e ali naquele momento as pessoas não entendem, mas descobrem que havia uma pessoa que não estava de acordo em contra aquilo que Deus queria. Então eles lançam o quê? Jonas ao mar. Quantas vezes você já se encontrou em condições na sua vida que você parece estar numa tempestade, numa situação difícil,
E é Deus falando, olha, eu estou te dando essa sacudida, eu estou mexendo com você para você entender que você tem que voltar, que você tem que vir para mim. Nós temos que continuar naquele propósito que eu coloquei no seu coração. Isso tem que se cumprir. Então, ele fez isso com Jonas. Jogou Jonas ali naquele mar e a palavra de Deus fala que veio uma baleia, né? E pegou Jonas. E essa baleia levou Jonas para onde? Para o lugar onde ele tinha que cumprir o propósito dele. Então, muitas das vezes, meu irmão, que parece que a gente está remando contra a maré, na verdade é porque a gente está remando contra o nosso propósito, contra aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Por isso que é mais difícil, por isso que gasta mais energia, por isso que gasta mais suor, parece que você luta e as coisas não acontecem, porque você está fazendo o quê? Indo ao lado ao contrário. E aí Deus está falando para você, não é por aí, vem por aqui, esse é o caminho que eu quero te conduzir, esse é o caminho que eu quero te levar. E aí Jonas, ele chega ali naquela cidade de Nínive, através daquela baleia, e aquela baleia cospe Jonas, e quando ele vai ver, ele está onde? Aonde ele deveria estar. Então ele entende, depois de subir no alto daquele monte, ele entende aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E não tem como ir contra a vontade de Deus. Meu irmão, agindo Deus, quem impedirá o mover dele? Agindo Deus, quem somos nós para fazer o contrário daquilo que Deus profetizou sobre nossa vida? E veja, quando Jonas ele entendeu o que ele poderia fazer, ia mudar a vida de milhares e centenas de pessoas, não só uma pessoa foi tocada, mas uma cidade inteira foi tocada por aquilo que Deus queria transformar. Pensa comigo, meu irmão, para que ficar resistente? Para que lutar tanto contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Não seja como Jonas, não vá contra aquilo que Deus quer fazer, porque já está declarado que o agir de Deus ninguém pode impedir. E se você crê nessa palavra para tantas outras coisas, quando é a favor, quando é para poder gerar o bem, acredite que também no seu propósito, naquilo que Deus quer fazer na sua vida, acontece da mesma maneira. Então eu gostaria de orar por você, você que às vezes está desviado, você que às vezes sabe que queima algo no seu coração, mas você tem ficado resistente, você tem lutado contra, para que Deus possa verdadeiramente transformar, mudar e que você venha entender, ter consciência e ciência daquilo que Deus quer construir com você. Em nome de Jesus, amém? Pai, eu oro agora, assim como o Senhor fez na vida de Jonas, Pai, faz mais forte agora na vida desse meu irmão. Toca agora mais profundo na vida desse meu irmão. Se for preciso, assim como o Senhor fez, jogando Jonas em alto mar, pegando uma baleia, jogando Jonas de volta para o lugar onde ele está, meu Pai, faça isso na vida do meu irmão. É isso mesmo, meu Pai, que eu quero que o Senhor faça. Mas eu não quero, meu Pai, que ele deixe de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, o propósito dele, meu Pai. Então faça um reboliço na vida dele. Toca na vida dele, Pai, porque agindo o Senhor, nada e ninguém impedirá o seu mover. É nisso que eu acredito. E meu irmão, que o seu coração esteja aberto, que você venha voltar a fazer aquilo que você fazia, que você venha tocar aquilo que você precisa tocar e que você venha ser restaurado no seu querer, no seu propósito, na sua vontade e que você venha no direcionamento, no caminho certo do Senhor. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus, meu Deus, amém. Meu irmão, é uma oração forte, mas é para o seu bem. É uma oração verdadeira, mas eu te garanto que quando você abrir os seus olhos, o seu coração e voltar a caminhar no caminho certo, tudo vai ficar mais nítido, mais claro, mais visível e você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? Agindo Deus, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.